Olá, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje. E essa semana nós começamos falando, sobre cada dia o seu mal, sobre não ficar sofrendo pelo futuro, nem vivendo no passado, sobre tomar sua cruz, que o cristianismo, ele tem uma peculiaridade, que é nadar contra a maré, andar contra a vontade desse mundo. E não à toa a Bíblia nos diz que a sabedoria divina é loucura para os homens, Porque, por exemplo, se alguém te ofendeu, dá outra face. É complicado isso, Perdoar tanto, 70 vezes 7, e aí por diante. Então, para quem é ofendido no mundo, já parece loucura, Mas Deus, ele é amor e a sabedoria dele é muito mais excelente do que qualquer sabedoria humana jamais imaginou e não chega perto, Mas é nosso Pai, então podemos constantemente aprender com ele e melhorar. Nós vamos estudar a revistinha Mulher Cristã, Crescendo em Cristo. E nós vamos falar aí do estágio de quando uma pessoa se converte, porque muitas vezes nós pecamos nisso, Nos cuidados com o outro, e nos dedicarmos mais aos irmãos novos na fé, o recém-convertido, E é sobre isso que a gente vai falar. Essa revistinha, ela fala do crescimento em Cristo, e esse é o tema principal. Fala sobre quando começamos a nova vida prometida, que é a partir do momento que nós nos batizamos, e nascemos para Deus. Mas nascemos para Deus espiritualmente, mas nos tornamos cristãos naquele momento, entregando a nossa vida a Ele. E aí, como é que funciona a partir daí, Então, Nosso Senhor diz, Ele fala assim: batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, a partir do momento que a pessoa é batizada, ela tem que aprender, todas as coisas que Jesus deixou. Esse é o mandamento dele para os apóstolos. E aí, a gente vai falar de nenês em Cristo. Esse é o tema. Olha que bonitinho. Quando uma criancinha começa a mamar, você já notou quantas vezes ela se põe a dormir logo depois dos primeiros goles de leite, como se já estivesse satisfeita? Outras vezes ela mama mais do que deveria, então mais tarde chora de cólicas, gorfa, passa mal. Esses dois exemplos me fazem lembrar de algumas pessoas que começam a vida cristã. O primeiro exemplo é o daquele que se sente tão bem por estar na igreja, por fazer parte, que se deixa ficar entorpecido, pensando que não é necessário qualquer outro esforço para o seu amadurecimento como cristão. Essas pessoas, no geral, deixam a igreja dentro de pouco tempo, ou podem continuar frequentando durante até mesmo alguns anos, mas jamais chegam a conhecer a felicidade, da paz e da vida abundante prometidas por Cristo. Elas continuam sempre como bebês, não amadurecem, Mas jamais chegam a amadurecer. Seus sentimentos se sentem feridos com facilidade, falta-lhes compreensão espiritual. E com frequência provocam divisões porque suas emoções as arrastam facilmente e toda ideia nova a atrai. Essas pessoas não conhecem suficientemente as escrituras para que possam discernir o que é verdadeiro e o que não é. O segundo exemplo é o do indivíduo que engole grandes quantidades de alimento espiritual de uma vez em lugar de fazê-lo gradualmente. Essas pessoas ficam impacientes nas aulas em que se ensina a sã doutrina. Se você não sabe o que é sã doutrina, sã vem de sacro. Então, doutrina significa ensinamento. São os ensinamentos sacros, os ensinamentos de Cristo. Todas as palavras e ensinos que o Senhor deixou para a gente seguir. Tá? Sã doutrina é o que rege, é o estatuto do cristão. O Novo Testamento é a sã doutrina. Elas nunca querem repetir o estudo de um assunto ou de um livro, pensando que se já estudaram um livro uma vez, sabem todo o seu conteúdo. E não há razão para fazer isso novamente. Querem dar aulas antes de estarem realmente preparadas, não compreendendo que um julgamento mais severo está reservado aos professores.
É verdade, né? O Senhor diz que quem muito é dado, muito é exigido, né? Então a gente que ensina, que está na frente de algum trabalho, tem que tomar muito cuidado para não falar mais do que a Bíblia diz, não tirar, né, as palavras de Jesus. Por exemplo, você vê um irmão seu pecando. O que você faz? Ah, Nenze, eu finge que não vi, o problema é dele. Não, a Bíblia fala assim, vai você e exorta seu irmão. Exorta nem a palavra certa, que exortar é ajudá-lo, né, a reerguer. Mas vamos usar isso. Exorta em amor o seu irmão. Olha, eu te amo muito, não faça isso, eu desagrado a Deus. E se ele se corrigir, amém, você ganha o seu irmão. Se ele não se corrigir, você pega um outro irmão, de preferência mais maduro na fé. Vai novamente aquele irmão falar, lembra que eu te falei, Jesus não se agrada? Você precisa melhorar. Eu trouxe aqui um irmão pra gente orar por você, para te lembrar, se você ama uma palavra, olha, Jesus falou isso, aquilo, tá aqui, ó, Marcos, Lucas, vai lá e mostra. Se ele se corrigir, não pecar mais, glória a Deus, vocês ganharam seu irmão. Se ele não se corrigir, permanecer no pecado, aí você fala com os guias espirituais da igreja, né, o evangelista, o pastor, quem estiver aí na direção dos trabalhos, né, guiando a congregação. E aí eles irão e terão com a pessoa em amor, tentando não tirá-la do corpo, mas sim resgatá-la novamente, trazê-la para perto, para que ela se conserte e permaneça no corpo do Senhor. E, se conseguirem, glória a Deus, ganharam seu irmão. Porque não tem coisa mais triste que ver alguém que já um dia conheceu a Cristo se desviar. E aí, por vergonha, por machucaduras, por N coisas, é muito mais difícil voltar. Então, seja você um instrumento de Deus que traz as pessoas, não que afasta. Continuando aqui. Querem dar aulas sendo imaturas. As pessoas frequentemente sofrem de indigestão espiritual. Olha que legal isso. Elas se sentem infelizes e provocam muitos problemas na igreja do Senhor por causa das suas emoções instáveis e impacientes demais. Da mesma forma de que um neném precisa aprender a alimentar-se com quantidade adequada, na velocidade certa para o seu desenvolvimento físico correto, os cristãos também precisam ter constância em sua alimentação espiritual, a fim de que sua vida espiritual seja saudável, leve e madura, alcance a maturidade verdadeira. Olha só, e bate com o que a gente estudou ontem, tá vendo como Deus é maravilhoso? Porque ontem nós vimos, né, que todo dia você pega a sua cruz. Não tem dia que você não pega a cruz. Não tem dia que você escolhe, hoje eu não vou ser cristã. Não, diante desse problema, eu vou deixar o cristianismo de lado e vou rodar a baiana. Isso não existe. Se você age assim, você é o dedão. Está errada. Você não está sendo cristã. Se eu, Daisy, acho que em alguns momentos eu tenho que agir como cristã, em outros, ninguém tá vendo? Deus vê tudo que você faz. Deus vê tudo. Então, cuidado. Não seja cristã só durante o culto, só quando tá com os irmãos. No trabalho eu não preciso ser tão honesta. Esse dinheiro vai me cair bem. Na faculdade eu não preciso ficar falando de Deus. Ninguém precisa saber que eu sou cristã. Não, gente. Cristo é o centro da nossa vida. E as outras coisas que giram em volta disso. Então, tudo que nós vivemos, faculdade, trabalho, escola, casa, família, amigos, irmãos, tudo tem que irradiar Cristo. Todas as nossas atitudes, a pessoa tem que olhar para você, ou tem que comentar sobre você, falando, ela é crente, ela é cristã, não chama ela não. Ela não vai gostar desse tipo de festa, ela é cristã. Não, ela é diferente, ela não gosta dessa bagunça, ela é cristã. Nem chama ela pra esse negócio aí, porque não tá 100% honesta, ela vai criticar, porque ela é cristã. É isso que as pessoas têm que ver em você, tem que ver Cristo. Toda vez que olharem pra você, tem que lembrar que você é a cristã, você é o cristão, você tem que ser o exemplo. Como que alguém vai querer Cristo? Como que alguém vai se maravilhar com Cristo? Como que alguém vai desejar ser cristão se você não mostrar, se você não tem isso? Como que você vai vender algo que você não conhece? Vender entre aspas, oferecer, porque Cristo é de graça, viu, gente? Não pode ser cobrado para ensinar. Cristo é amor, entregou-se e não cobrou nem um centavo para você. Então, como que você vai oferecer se você não tiver? Então, vamos nos encher do Senhor.
buscar sabedoria, constância, estuda. Ah, mas eu já li Ruth 10 vezes. Lê de novo. Quando você souber a Bíblia, decora toda a vírgula, tá? Igual um filme que tem aí, que agora eu não lembro o nome. O cara decorou a Bíblia em braille. Quando você souber todas as vírgulas e tal, aí você pode até diminuir um pouco a constância. Mas não para de estudar, porque a gente esquece. E outra, a palavra de Deus se renova a cada manhã, ele disse isso. Muitas vezes a gente estuda a mesma passagem, mas a gente está passando por um problema naquele momento, ou tem alguém que precisa de um conselho, e o entendimento do Senhor vem sobre nós de forma diferente, com a mesma passagem, com o mesmo livro, e Deus é maravilhoso. A Bíblia é um bálsamo para nós, em tudo. Então que se nós tivermos pessoas que são nenês na fé junto de nós, que tem, né? Na igreja sempre tem, na congregação sempre há novos convertidos. Que nós sejamos pessoas que ajudem eles a terem essa visão de constantemente se encher da palavra. Porque o conhecimento ele só vem através do esforço de estudar, por menos que você goste de ler. E se você não estuda, por exemplo, um dia falando com a minha tia, eu contei pra ela uma coisa que eu vi na TV. Que um pastor leu uma passagem e foi e traiu a esposa. Aí questionaram, né? Saiu na TV isso. Mas por que você foi e adulterou com ela? Você é pastor, tal. Ele falou, porque eu li na Bíblia que tá escrito, escolhe uma mulher e adultera com ela. Fica com ela. E quando você vai ler realmente a passagem, tá escrito, escolhe uma mulher adúltera e casa com ela. Que tava falando, se eu não me engano, eu não lembro agora o livro, que era para representar a igreja traindo o Senhor. E esse profeta tinha que passar por isso para o povo ver como é humilhante quando a esposa trai, ou quando a esposa está tendo outros relacionamentos, e no caso a igreja é vista como a noiva do Senhor estava tendo outros deuses. Mas a falta de sabedoria, de conhecimento, de estudos, fez um pastor tomar uma atitude que não tinha nada a ver. E se nós não sabemos, não estudamos, nós estamos constantemente Bíblia, e tem várias maneiras de estudar, com os livros históricos de apoio, com as versões realmente no grego, as traduções mais próximas. Tem vários outros escritores, que nessa revistinha, olha que bênção, mas que estão comprometidos com a palavra do Senhor. Não fica inventando coisa, não escreve porque achou que é assim, mas que tem certeza está fundamentado nas palavras do nosso Senhor Jesus, né? E aí sim, quando você estiver preparado... mas você não vai ficar preparado sentado no banco fazendo nada. A fé sem obra é mortas. Então, busca sabedoria, estuda, ora para o Senhor dar entendimento. Ele diz que dá com alegria para quem pede, né? E o Espírito Santo que habita em nós, ele tem a função de nos ajudar a lembrar as coisas que nós estudamos sobre o Senhor, de abrir o entendimento. Então pede, Jesus, através do seu Espírito que habita em mim, me ajuda a lembrar as coisas que eu estudei para evangelizar as pessoas. Não tem espírito covarde, mas se prepara, porque ninguém vai para uma guerra despreparado. Você não vê nenhum soldado indo para a guerra sem saber atirar. Você tem que se preparar. Vamos orar. Pai amado e bendito, obrigado por essa palavra. Obrigado pela nossa vida, por esse dia. Nos ajuda, Pai, a sermos úteis na vida dos novos convertidos. E se somos novos convertidos, nos ajuda, Pai, no caso de quem for, a desenvolver, a ter ânimo, Pai, e a ter pessoas perto, Senhor, para ajudá-la a desenvolver, para ganhar sabedoria, para crescer espiritualmente, Senhor, e ter maturidade, para se tornar um soldado valente na sua obra. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe e cuide de toda a sua igreja. Amém. Um beijo, meninas. Até o próximo cafezinho. Tchau, tchau.